Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, o nosso foco é saúde e bem-estar. E nós investigamos como a tecnologia cruza o caminho de doenças, tratamentos e, bom, muito mais. Bom, vamos começar com um ponto que muita gente na área da saúde conhece bem. Criar um remédio novo é, nossa, uma verdadeira maratona. Com certeza. Pensa aí, coisa de 10, 15 anos de trabalho, um custo que pode chegar a, sei lá, 2,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E o mais frustrante, né? Mais de 90% dos candidatos, das moléculas, acabam não passando nos testes clínicos. Exato. Falham. É o caminho longo, caro pra caramba e, assim, com uma chance de dar certo bem pequena, né? Exatamente. E é justamente nesse cenário, com esses desafios enormes, essa frustração toda, que a inteligência artificial está entrando com tudo. E não é só uma melhoria pequena, sabe? Estão falando numa mudança de paradigma mesmo. A IA tem uma capacidade, assim, incrível de analisar quantidades gigantescas de dados. Dados biológicos, né? Super complexos. Isso. E aí ela consegue identificar padrões que, olha, o olho humano simplesmente não pegaria. E até gerar hipóteses científicas completamente novas. Interessante. Então, é nisso que a gente vai mergulhar hoje, né? Entender como essa tecnologia está começando a reescrever as regras do jogo na descoberta de tratamentos. Olhar um pouco para as bases dessa revolução silenciosa que está acontecendo. Ok, então vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. A medicina moderna parece estar mesmo num ponto de virada por causa da IA. Mas voltando um pouquinho no tempo, já existia algum tipo de IA na medicina antes dessa onda toda? Olha, já existia sim, mas era bem diferente do que a gente vê hoje. Lá pelos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, surgiram os chamados sistemas especialistas. Sistemas especialistas. A grande diferença é que eles não aprendiam com os dados, sabe? Eles seguiam regras lógicas que os humanos definiam antes. Ah, entendi. O exemplo clássico disso é o MySen. Foi desenvolvido lá em Stanford, nos anos 70. Ele usava umas 600 regras, mais ou menos. 600? Uau! Do tipo, se acontecer tal coisa, então faça tal coisa. Para ajudar no diagnóstico de infecções sanguíneas e sugerir qual antibiótico usar. Certo. Foi um marco, sem dúvida. Mostrou que tinha um potencial ali, mas era limitado, né? Ele não descobria nada novo, só aplicava o conhecimento que já existia. Entendi. Era mais, então, uma automação de regras de um conhecimento prévio do que uma inteligência que gera algo novo de fato. E o que mudou? Quando que a IA começou a aprender de verdade nesse contexto? Então, a base teórica para isso já vem lá de trás, né? Desde os anos 40, 50, com os primeiros modelos de redes neurais. O próprio termo inteligência artificial surgiu em 1955. Faz tempo já? Muito tempo. Só que esse potencial todo ficou meio dormente por décadas. Faltavam basicamente duas coisas: dados, muitos dados, e poder computacional para processar tudo isso. Era tipo ter a receita, mas faltava ingrediente e forno. Exatamente. Ótima analogia. A virada mesmo, o ponto de inflexão, começou a acontecer ali nos anos 2000. Certo. E aí é que a coisa fica interessante de verdade. O que aconteceu nos anos 2000 que permitiu essa virada? Foi, assim, uma combinação de fatores. Uma tempestade perfeita, como alguns chamam. 3 coisas cruciais aconteceram mais ou menos juntas. Quais foram? Primeiro, uma explosão de Big Data, principalmente dados biológicos. O projeto Genoma Humano, que foi concluído ali no comecinho dos anos 2000, abriu as comportas, sabe? Aí veio genômica, proteômica, registros eletrônicos de saúde. De repente, a gente tinha matéria-prima em abundância. Os ingredientes chegaram. Ok, primeiro fator, dados. E o segundo? O segundo foi o salto gigantesco no poder computacional. O desenvolvimento das GPUs, as placas de vídeo. Que vieram dos games, né? Exato, impulsionado inicialmente pelos games, mas que se mostraram incríveis para processamento paralelo. E junto com isso, a computação em nuvem. Isso deu a força bruta, o forno potente que a gente precisava para lidar com essa montanha de dados. Entendi. Dados e poder de processamento. E o terceiro? E o terceiro foram os avanços nos próprios algoritmos de IA.
Com os dados e o poder de fogo disponíveis, surgiram algoritmos muito mais sofisticados, o Deep Learning, por exemplo. Aprendizado profundo. Isso baseado em redes neurais com muitas camadas que conseguem analisar dados super complexos, como sequências de DNA, imagens médicas e, mais recentemente ainda, a IA generativa. Que é a que cria coisas novas, né? Exatamente. Ela não só analisa, ela cria conteúdo novo. Tipo, ela pode propor estruturas de moléculas que nunca existiram antes, mas que podem ser bons candidatos a medicamentos. Uau! Que incrível! Então não foi uma única invenção mágica, mas essa convergência, né, de dados biológicos, hardware mais potente e algoritmos mais inteligentes. Tudo isso junto criando um ambiente perfeito. Perfeito. Faz todo sentido que até a Organização Mundial da Saúde fale que a IA é uma grande promessa para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de novos remédios. Precisamente. A gente saiu de sistemas que só seguiam regras, como o MICIN lá atrás, para algoritmos que aprendem sozinhos com uma quantidade massiva de dados. Sim. Que identificam alvos promissores escondidos ali e que podem até desenhar moléculas novas virtualmente no computador. É uma mudança fundamental mesmo. A gente está saindo da automação de tarefas para geração de descobertas de verdade. Nossa. E isso conecta direto com o interesse de quem está buscando se manter informado sobre essas tecnologias que estão moldando o futuro, né? Especialmente na saúde. Com certeza. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a IA está conseguindo otimizar tanto essa fase inicial de criação de um medicamento, reduzindo tempo, custo e talvez aumentando as chances de sucesso logo de cara, o que a gente pode esperar ver chegando para os pacientes nos próximos anos? Ou será que o gargalo só muda de lugar? Next level. Na nossa conversa anterior, a gente viu o potencial enorme da IA para mudar como se descobre remédio. Agora, vamos, mergulhar em como isso está acontecendo na prática, né? Como a gente sai daquela espera de, 10, 15 anos para algo bem mais ágil. Exato. O processo antigo, sabe? Aquela coisa linear, cheia de etapas que, falhavam super tarde e custavam uma fortuna. Isso tá mudando. Pensa mais num ciclo, tipo projetar, aí fazer, testar e aprender com o resultado. Um ciclo. Isso. Empresas como a Accenture, por exemplo, chamam isso de Design, Make, Test, Learn. A grande sacada é fazer um monte de experimentação primeiro em sílico. Em sílico. No computador, você diz. Isso, no computador. Antes de gastar tempo, dinheiro, recurso na bancada do laboratório de verdade. Ah, entendi. É tipo errar bastante, só que errar rápido e barato no virtual para ter mais chance de acertar no mundo real. Faz sentido. Mas qual é a tecnologia por trás disso tudo? O que faz essa mágica computacional? Olha, não é mágica não, é um verdadeiro arsenal de inteligência artificial. A gente pode começar com o Machine Learning, o ML. Ele é tipo um motor de previsão. Previsão? Ele aprende com um volume gigantesco de dados para, por exemplo, prever se uma molécula nova vai ser tóxica ou como ela vai se comportar no corpo. São as propriedades ADMT, sabe? ADMT. Me lembra o que é isso rapidinho. Claro, é absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade. Basicamente, como o corpo vai lidar com aquela substância. O ML prevê isso antes mesmo da molécula existir fisicamente. É crucial para a segurança e para a eficácia. Ok, então o ML prevê o comportamento da molécula, tá? Mas ele ajuda a achar novos alvos para os remédios. Tipo, onde o remédio tem que agir? Boa pergunta. Aí já entra outra ferramenta poderosa, o Deep Learning. Com as redes neurais profundas dele, ele consegue, vasculhar dados super complexos. Que tipo de dados? Sequências genéticas enormes, imagens de células, dados de literatura científica. E ele acha padrões ali no meio que indicam novos alvos para tratar doenças. Coisas que, um humano talvez demorasse anos para achar ou nem achasse. Caramba! O exemplo mais famoso disso é o AlphaFold, que veio lá da DeepMind e agora está na Isomorphic Labs. Ele resolveu um problema de décadas, que era prever a estrutura tridimensional das proteínas. O AlphaFold. Eu ouvi falar muito disso. Mas saber essa estrutura tridimensional da proteína, por que isso é tão
tão importante para criar um remédio? Porque a estrutura 3D é como ter a planta exata da fechadura daquela proteína, entende? Se você sabe o formato dela certinho, você consegue desenhar uma molécula, um remédio, que se encaixa ali perfeitamente, como uma chave feita sob medida. Para bloquear ou ativar a função dela. Exatamente. Do jeito super preciso para combater a doença. E isso, olha só, nos leva direto para outra tecnologia quente. A IA generativa, a GenAI. GenAI, essa é a que cria coisas novas, né? Não só analisa. Como funciona? Isso mesmo. A GenAI, usando técnicas como GANs, pensa assim, meio que duas IAs competindo. Uma tentando criar moléculas novas e a outra avaliando se elas são boas. Interessante. Uma cria, a outra critica. É por aí. Ela permite o que a gente chama de design de novo. Ou seja, projetar moléculas totalmente inéditas, já otimizadas para aquele alvo específico que a gente descobriu, em vez de ficar procurando uma agulha num palheiro de milhões de compostos que já existem. A GenAI desenha a agulha perfeita para a gente. Perfeito, exatamente isso. Plataformas como a Chemistry 42 da Insilico e Medicine fazem justamente esse design de novo. Que incrível. E essas ferramentas todas, ML, Deep Learning, GenAI, elas trabalham juntas, imagino, em que partes do processo? Sim, trabalham super integradas, em todo o ciclo. Na identificação de alvos, como a gente viu, analisando dados genômicos, proteômicos, artigos. Depois, no design dessas moléculas sob medida. E um ponto fundamental, nos ensaios clínicos também. Nos ensaios clínicos. Como? A IA pode acelerar muito o recrutamento de pacientes. Ela consegue analisar prontuários eletrônicos anonimizados e identificar os pacientes com o perfil certo para o estudo muito mais rápido e pode até ajudar a prever a chance de sucesso daquele estudo, otimizando como ele é desenhado. Isso. E isso não é só teoria, né? Já tem gente fazendo isso e mostrando o resultado. Quem são os pioneiros? Com certeza já é realidade. Tem várias empresas que o pessoal chama de tech bio na vanguarda disso. Por exemplo, a Insilico Medicine, eles usaram IA de ponta a ponta mesmo, sabe? Desde achar o alvo até desenhar a molécula do Rentocertib, é um fármaco para fibrose pulmonar que já está em testes de fase 2. Eles falam que reduziram o tempo pré-clínico assim drasticamente. Uau, fase 2 já? Sim. Aí tem a Exscientia, que combina IA com robótica de laboratório. Eles conseguem rodar aquele ciclo de Design, Make, Test, Learn muito, muito rápido. Testam no computador e na bancada quase ao mesmo tempo. Já levaram 3 remédios desenhados por IA para testes clínicos. 3 já? Impressionante. Tem também a Recursion Pharmaceuticals. O trabalho deles é tipo mapear a biologia em escala industrial. Usam robôs e IA para fazer milhões de experimentos por semana. Gera uma quantidade absurda de dados para alimentar novas descobertas. Inclusive, tem parcerias grandes, tipo com a Roche. Milhões por semana? Caramba! E, claro, não dá para não falar da Isomorphic Labs, que veio da DeepMind, do Google, né? Eles estão usando todo o poder do AlphaFold, da previsão da estrutura das proteínas, para desenhar novos medicamentos. Já fecharam parcerias bilionárias com gigantes como Novartis e Eli Lilly. E estão bem perto de começar os testes em humanos. Nossa, é incrível ver como a teoria está virando prática tão rápido. Com tudo isso acontecendo, qual que é o grande objetivo final? Onde essa revolução toda quer chegar? Olha, o norte, claro, é a medicina de precisão. A ideia é tratar cada pessoa de forma individualizada mesmo, levando em conta o perfil genômico da pessoa, o estilo de vida, o histórico, tudo. E a IA entra aí para analisar essa montanha de dados. Exatamente. A IA é essencial para conseguir analisar toda essa complexidade. E aí sim encontrar o tratamento que vai ser mais eficaz e mais seguro para aquele indivíduo específico. A gente já vê isso avançando bastante na oncologia, por exemplo. Ah, sim, com as terapias-alvo, né? Isso, terapias direcionadas para mutações específicas do tumor daquele paciente. E o que viabiliza tudo isso, é bom lembrar, é a queda brutal no custo do sequenciamento genético. Isso gera os dados que alimentam esses algoritmos todos. Entendi. Então, o jogo não é só fazer remédio mais rápido. É fazer remédios melhores, mais inteligentes, que antes eram impensáveis. E totalmente personalizados. Uma combinação de biotecnologia com inteligência artificial. E que está atraindo muito investimento, pelo visto. É uma mudança de paradigma, sabe? Tá acontecendo agora.
As ferramentas estão aí, os primeiros resultados clínicos estão começando a validar essa abordagem. É, sem dúvida, um campo para a gente ficar de olho, muito de olho. Next level. Ok, a gente já viu a IA na prática ali, criando remédio, identificando o alvo, desenhando molécula. Fascinante mesmo. Mas agora, qual é o tamanho real do impacto disso tudo? Na economia, na medicina? Vamos ver essas cifras, essas mudanças. E olha, prepara o coração porque os números são realmente impressionantes. Fontes tipo a McKinsey, por exemplo, falam de 60 a 110 bilhões de dólares. Por ano. Bilhões? Por ano. Sim, em valor agregado para a indústria farmacêutica e médica. Imagino que isso acelera de pesquisa e desenvolvimento, né? Nossa, isso já muda o tabuleiro todo. Mas tem mais coisa aí, né? Não para por aí. Com certeza. A PwC Strategy End, por exemplo, joga essa estimativa bem para cima. Eles falam em lucros operacionais adicionais, tá? Coisa de 254 bilhões de dólares até 2030. 200 e... Caramba! Exato. Isso para quem abraçar mesmo a automação com IA. E a Deloitte ainda complementa, sabe? Mostrando o ganho direto no sistema de saúde. Diagnóstico mais preciso. Ah, claro! Tratamento mais eficaz. Isso. E no fim, economia de custos para todo mundo. Ou seja, não é só um ajustezinho, não. É tipo uma reengenharia econômica do setor mesmo. Uau! 254 bilhões é dinheiro que não acaba mais. Mas, peraí, se fosse tão simples, né? Cadê as pedras no caminho? Imagino que agora a conversa fique... um pouco mais espinhosa. Exatamente. Os números animam, mas os desafios são enormes também. Principalmente na parte ética e, claro, na regulação. Tem o fantasma aí que sempre ronda, que é o tal do viés algorítmico. Ah, já ouvi falar disso. É quando a IA meio que aprende com dados errados e acaba piorando as coisas, tipo reproduzindo preconceito, essas coisas? Perfeito. Se os dados que a gente usa para treinar a IA não representam bem todo mundo, sei lá, falta dado de grupo étnico X ou de gente com menos grana, a IA pode simplesmente não funcionar tão bem para essas pessoas. E aí o risco é gigante, né? Não só mantém a desigualdade que já existe na saúde, como pode até piorar. Criar uma medicina super avançada, mas só para alguns. É sério. Nossa, faz todo sentido se preocupar com isso. E a privacidade? A gente está falando de dado de saúde. É a informação mais íntima que a gente tem. Como é que fica esse balanço? Usar o dado para inovar versus proteger a pessoa? Esse é o X da questão. É andar na corda bamba, né? Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que dá umas regras gerais sobre dados, decisão automatizada, mas falta ainda algo específico para IA na saúde, sabe? Entendi. A Anvisa tá começando a olhar para isso, mas ainda tá bem no começo. Lá fora, tipo nos Estados Unidos, a FDA já tá um pouco mais na frente, já tem umas diretrizes e tal. E ainda tem o desafio da caixa preta. Aquela história de que a gente nem sempre sabe como a IA chegou na resposta. Isso deve dar um nó na cabeça de quem regula, né? E na nossa confiança também. Exato. Como é que você valida, regula, confia numa coisa que às vezes nem o criador sabe explicar tintim por tintim como funciona por dentro? Transparência é chave, mas nem sempre é fácil. Ou até desejável por causa de segredo industrial, essas coisas. É um quebra-cabeça danado, ético e regulatório. Entendi. Muitos nós para desatar. Mas olhando para o futuro, e os profissionais? Médico pesquisador, a gente vai virar o quê? Assistente de robô. Ou pior, vai todo mundo pro olho da rua? Calma, calma. O cenário mais provável não é bem esse de substituição total, não. É mais uma colaboração, turbinada. A ideia que está pegando mais é a da IA como um copiloto. Copiloto? Como assim? Pensa assim, a IA faz o trabalho pesado, repetitivo e que gasta um tempo danado. Analisar milhares de imagens médicas, cruzar uma montanha de artigo científico, monitorar pacientes sem parar. E o que sobra para o humano fazer? O filé. O pensamento crítico, a interpretação do contexto, a empatia, a conversa com o paciente, sabe? A decisão final naqueles casos mais complicados. A IA libera o humano para ser mais humano e mais estratégico também.
Hum. Claro que isso exige uma mudança brutal na formação, né? O médico do futuro vai ter que manjar de dados quase tanto quanto de anatomia. Um copiloto super inteligente. Gostei. E fora essa parceria homem-máquina, o que mais essa revolução toda promete? Quais são as próximas fronteiras aí? Tem uma coisa muito legal que é a sinergia, sabe? A IA trabalhando junto com outras tecnologias que também são revolucionárias. Imagina a IA ajudando a desenhar uma terapia gênica feita sob medida para a pessoa. Uau! Ou identificando certinho quem vai responder melhor a uma imunoterapia celular nova. A IA vira tipo o maestro dessa orquestra de inovação. Incrível! Parece coisa de filme mesmo virando realidade. E talvez a mudança mais profunda mesmo, seja na filosofia da medicina. A IA permite a gente sair daquele modelo de só tratar a doença depois que ela aparece, sabe? Para ir para um modelo muito mais proativo, preditivo e super personalizado. Aquela medicina P4 que falam, preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Essa mesma. Usar IA para olhar nossos dados genéticos, estilo de vida, o que for, e prever risco de doença anos antes. Daí dá para intervir antes mesmo de ter sintoma. E quando precisar tratar, que seja algo feito para aquela pessoa, não uma receita de bolo para todo mundo. É o fim do tamanho único na saúde. O potencial é, de tirar o fôlego. Realmente transformador. Mas como a OMS vive dizendo, né? Com tanto poder assim, vem uma responsabilidade gigante junto. A gente precisa garantir que a ética, os direitos humanos, estejam sempre no comando. Sem dúvida alguma. A IA é só uma ferramenta. Poderosíssima, mas ainda uma ferramenta. Se o impacto vai ser bom ou ruim, depende de como a gente vai usar. É fundamental todo mundo conversar. Quem faz a tecnologia, médico, paciente, quem regula, a sociedade toda tem que trabalhar junto para garantir que esses avanços sirvam para todo mundo. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!